Olá, sou Isabelle Castro e esse é o podcast Papo de Recreio. E aí, bora bater um papo? Encontrem os meios da liberdade e vão tão longe quanto possam. Limiares de um outro mundo, sem oprimidos, sem classes. O trecho do poema Quando Eu Me For, de Loreta Valadares, remonta, de certa forma, o sentimento daquelas que vieram antes de nós na luta por uma sociedade mais justa. Por isso, o dia 8 de março é uma data tão importante. Afinal, a data celebra as muitas conquistas femininas ao longo dos últimos séculos, mas também serve como um alerta sobre os graves problemas de gênero que persistem em todo o mundo. A ideia de uma celebração internacional dedicada às mulheres surgiu em 1910, como uma proposta da dirigente socialista alemã Clara Zetkin. A data, entretanto, só foi escolhida depois de 8 de março de 1917, quando um grupo de mulheres realizou uma manifestação em Petrogrado, atual São Petersburgo, na Rússia. Elas pediam melhores condições de vida e a retirada do país da Primeira Guerra Mundial. No Brasil, o Dia Internacional da Mulher é vivenciado com passeatas, debates e uma série de manifestações por todo o país. E para falar sobre esse assunto tão importante na nossa sociedade, hoje a gente conta com a presença da professora doutora Rosijane Pinto e com a estudante Mariana Rosas. E aí, meninas, como é que vocês estão? Estamos muito bem e felizes de estarmos aqui para poder falar de um tema tão importante, né? Neste século que vivemos, que é justamente o tema das mulheres. Sim. Feliz em estar aqui e poder discutir um tema que para a gente é tão importante. Para a gente discutir desse tema, é fundamental que a gente entenda qual é o ponto de origem dele. Por isso, eu queria que a Rosa explicasse para a gente um pouquinho sobre o que é o feminismo. Então, a gente vai observar justamente a história do feminismo relacionada às lutas das mulheres. E das mais diferentes formas, das mais diferentes classes sociais também. Sim. Então, esse feminismo ele é justamente essas mulheres que lutam pela sua liberdade, pela igualdade, pelos direitos, né? Situações essas que, ao longo da história, as mulheres não tiveram o mesmo espaço, os mesmos direitos. Então, esse feminismo ele vem justamente trazer à tona para a gente essa oportunidade de discutir essas questões, né? É a liberdade sexual, é a liberdade de expressão, é a liberdade de oportunidade de trabalho. Então, a gente observa que é uma questão muito ampla, né? E que realmente é o que vai estabelecer esses direitos e essas garantias para as mulheres. Com certeza, e é um assunto muito sério, né? E que por mais que hoje as coisas já estejam relativamente avançadas, a gente pode perceber que a gente ainda tem um caminho aí muito longo a seguir para que a gente, enfim, conquiste ainda mais essa luta. E eu queria perguntar para Mari, quando é que tu ouviu falar a primeira vez sobre o que era o feminismo? Eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar provavelmente foi numa aula de história, ali em torno do 8º, 9º ano, exatamente trazendo a importância dos movimentos sociais, incluindo o feminismo ali como movimento social. E aí, um segundo contato muito importante foi quando, no início do ensino médio, já com o Grêmio da minha escola, que era, né, formado majoritariamente por meninas. E elas traziam muito, dentro das discussões do dia a dia da escola, a importância do feminismo, a importância das mulheres ocuparem os espaços, né, pensando nessa construção de uma sociedade mais igualitária. Muito massa, e ver que essas organizações ali na escola são fundamentais para que essas meninas que estão se tornando mulheres saiam da escola, se tornem mulheres adultas já com esse pensamento, né, de lutar por si e de lutar por tantas outras. Está curtindo? Então fica por aí. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o nosso Papo de Recreio, hoje falando sobre a importância do 8 de março na sociedade. Professora, dando continuidade ao nosso programa, conta pra gente qual é a importância do 8 de março na sociedade. Então, a gente tem a primeira data, né, do 25 de março de 1911, que ela marca um acontecimento da nossa história, que é o que vai determinar realmente esse 8 de março. Que é justamente
a gente vivia ali o período da Revolução Industrial, né? Então, a gente tem um momento muito difícil, que é o incêndio que acontece em uma fábrica, numa indústria, na verdade, nos Estados Unidos, e que ali morre um número significativo de mulheres, né? Que aí a gente vai identificar que os direitos das mulheres, a forma de trabalho dessas mulheres, elas não eram iguais para os homens, da mesma forma das mulheres. É tanto que morreram muito mais mulheres, 125 mulheres morreram, 44 homens que morrem também. Então, a gente vai ter aí uma diferença muito grande. Então, assim, para nós aqui, o 8 de março, ele está relacionado justamente a esse acontecimento. Claro que ele não é o fator único, porque a gente tem vários outros acontecimentos na nossa história, né, que vai registrando e que vai mostrando que, na verdade, esse 8 de março, ele já precisaria, né, realmente de algo que fizesse essa relação com o mundo, vamos dizer assim, porque ela é ampla, de internacional, que é justamente a questão do 1910, né, onde você até citou, a alemã Clara Zetkin. E aí ela vai propor justamente ali no movimento socialista, né, a Conferência Internacional das Mulheres, é onde a gente vai observar que chama a atenção para que as mulheres possam fazer movimentos, possam estar vindo realmente à tona e falar, né, da necessidade de reivindicar direitos. Sim. Então, a gente tem, ao longo da história, acontecimentos que vão marcando presença de mulheres, o trabalho de mulheres. O que a gente vai observando é o silenciamento da história dessas mulheres. Então, mulheres que são silenciadas, são mulheres que estão na economia, são mulheres que estão ali no mercado de trabalho, mulheres que controlam a família, né, que são as detentoras dessa família, mas a gente vai observando o silenciamento delas na história. Então, assim, o 8 de março ele é extremamente importante para nós, essa comemoração do Dia Internacional da Mulher, porque ele não tão somente dá a voz a essas mulheres nas mais diferentes formas de manifestações que a gente vai ter no mundo, né, que é justamente essa garantia de direitos em todas as esferas. Sim. Né? É no lar, é no trabalho, é na vida social, né, em todos os quesitos dessa vida, dando realmente a oportunidade de dizermos que essas mulheres estão adquirindo seus direitos. O que não significa dizer que nós já estamos aqui com eles todos garantidos. Sim, em todos os lugares do mundo, né? Pelo contrário, a gente ainda tem muito o que avançar nessa ideia, né, na perspectiva de garantir direito das mulheres em todas as suas instâncias. Sim, exatamente. E aí, o 8 de março é uma data que se comemora. Mas a gente sabe que em vários locais fica ali como se fosse só o dia 8 de março que a gente precisa discutir sobre essas questões. Por isso que eu queria perguntar para a Mari, como o 8 de março é discutido na tua escola? Era assim, um cartaz colado, uma palestra, ou realmente era uma pauta traçada durante o ano inteiro? Eu posso dizer que não é algo traçado o ano inteiro, mas era assim, né, majoritariamente voltado para as professoras. Eu lembro que tem, enfim, alguns anos, né, tinha às vezes alguma música ali ao vivo, uma homenagem para as professoras, aí sempre um kitzinho de alguma coisa, mas sempre ficava muito nessa ideia de que eram para as mulheres. E acho que eu senti um pouco dessa ausência também de ser voltado para as meninas alunas, né? Acho que faltava isso um pouco também. Óbvio que a gente, né, os professores sempre davam aquele parabéns, falavam com a gente, mas institucionalmente, né, no sentido da escola promover alguma coisa, ficava mais voltado às professoras, né? E eu acho que a inclusão das meninas também é muito importante, até para que a gente possa se identificar com essa pauta e tomar ela para a gente também. Sim. Eu complemento, né, até a gente está colocando da necessidade dessa pauta da mulher dentro das nossas escolas, elas também estejam ali totalmente relacionadas à figura dos meninos. Né? A gente não pode estar falando de uma pauta de mulheres, vir colocando a questão dos direitos das mulheres, se a gente não está tratando disso também com os meninos dessas escolas. Então, isso é fundamental quando a gente pensa na mudança de comportamento cultural, que é justamente o que a gente está aqui pensando. Nós estamos trabalhando, falando de algo que é para ir para o discurso da escola, justamente por quê? Porque nós acreditamos que é esse espaço socializador do indivíduo que vai fazer justamente a transformação desse comportamento cultural. E é aquela coisa, né? Se as meninas já têm essa dificuldade de dar um feliz Dia das Mulheres para as meninas, como se não fossem se tornar um dia. E se a gente só ensina as meninas sobre a pauta das mulheres e não ensina os meninos, é uma coisa assim que fica um ponto de interrogação, porque se eles têm essa conscientização, as coisas se tornam muito mais fáceis, né? Até porque a gente vive nesse mundo justamente porque é uma sociedade patriarcal e machista que não é ensinada a respeitar as mulheres como a gente precisa.
Exatamente. E aí a gente vem da ideia de que muitas das vezes as opressões são corrigidas a partir do oprimido, né? Então, quando a gente traz o feminismo, ele é obviamente para as mulheres e meninas, mas ele precisa ali ter um diálogo amplo e contínuo com os meninos também, com os homens também, para que a gente possa reconstruir, né, esse comportamento, essa cultura, a partir de todos os lados, incluindo a todo mundo, né? Porque é um comportamento geral. Sim. Falando aqui sobre, por exemplo, a violência, por que eu tenho que aprender a me defender e não ele a ter esse tipo de comportamento? E aí, levando isso em consideração, eu queria perguntar para vocês, a Mari falou que na escola dela as meninas não recebiam tanto esse incentivo e essa fala de que eram mulheres. Então, em que momento tu te identifica como uma feminista? E a professora também. E como que isso muda a vida de vocês e quais são as mulheres que inspiram vocês? Eu acho que esse identificar-se feminista vem até de um lugar desconfortável, que seria a partir das violências diárias que a gente sofre sendo menina na sociedade. E daí é de entender que só existe um caminho para minimamente traçar a reconstrução desse comportamento e traçar a construção de uma sociedade melhor para mim e para as meninas que vêm depois de mim também, e para as mulheres que vieram antes também. Então, vem muito desse lugar de sentir alguns desconfortos e entender que era unicamente por ser menina. E aí, quando eu penso no que me inspira, inclusive, dentro dessa luta, eu não posso tirar o foco de dentro da minha própria casa. Diria que a minha maior inspiração é minha mãe, porque, enfim, eu acho que talvez ela seja, né, ela é uma pessoa de 50 anos, então ela tem o seu modo, é algo mais específico. Mas ela é provavelmente a pessoa mais feminista que eu conheci, porque, enfim, criou independentemente ali a sua família, sustentou sua casa e tudo isso. E não tem como dizer que isso também não é feminismo, né? E uma das coisas que também me inspiram muito são mulheres cientistas. Então, eu posso dizer que uma das mulheres cientistas que mais me inspira é a minha orientadora de pesquisa de ensino médio, que é a professora mestra Milena Jansen, que é uma professora da minha escola, e ela é uma das minhas maiores inspirações na ciência, exatamente porque ela trazia esse trabalho com as meninas da minha escola e trazendo ali, né, a ciência no dia a dia e mostrando pra gente que a gente também era capaz de construir artigo, de fazer pesquisa. E acho que as minhas inspirações seriam essas. O momento em que eu me enxergo feminista, na verdade, a gente já tem aí uma caminhada, né? Uma caminhada enquanto professora, envolvida nos movimentos sociais, envolvida no sindicato, né? Sempre construindo justamente a pauta das mulheres como a pauta daquilo que a gente ainda precisa conquistar dentro dos espaços, né? Porque a gente está falando ali de relações de força, de poder. Então, a mulher precisa também, o tempo inteiro, dentro dessa construção social que a gente vive, se impor, né, colocar a sua força, o seu poder, que a gente vai estar colocando justamente isso. Então, eu já me enxergo nessa caminhada aí desde do movimento estudantil, né, porque é dentro do movimento estudantil que você também vai se deparar com os meninos, né, que muitas vezes eles fazem parte de uma maioria dentro desses movimentos e nós de uma minoria que precisa fazer a sua voz se fazer presente, né? Então, isso acontece dentro dos mais diferentes espaços até os dias de hoje. Sim. Não mudou no contexto público, certo? Dentro dos movimentos sociais, você vai observar que nós vamos ter sempre essas mulheres se colocando, se impondo, né, algo que a gente espera, né, chegar o dia de não mais precisar fazer nesse contexto de imposição e de disputa de poder. Sim. Mas, enquanto isso, a gente vai fazendo. Então, ela é uma consequência da gente que enxerga que as mulheres precisam ter os mesmos espaços que os homens, a mesma garantia dos direitos, né? Então, no momento em que eu me coloco e me imponho nesse contexto, a gente vai, então, né, se colocando nesse papel de feminista. Eu vou trazer aqui rapidinho o nome da Maria Aragão. E Maria Aragão, ela é a personagem da minha tese de doutorado e ela não se enxergava uma mulher feminista, né? Ela não se dizia que ela era, porque justamente não precisa você chegar a alguém e dizer assim, olha, eu sou feminista. A luta dessas mulheres dentro da sociedade, elas já vão caracterizando esse perfil de uma mulher que luta por direitos, né? Que luta pelas minorias, nos mais diferentes espaços. Então, Maria Aragão era médica, né, militante comunista, e aí ela estava ali fazendo justamente esse debate dos direitos. Então, o feminismo, ele aparece dessa forma, e eu trago aqui como personagem maranhense a Maria, né, Aragão. Como muito a Mari falou, né, a gente sente primeiro o desconforto e, às vezes, nem consegue dizer o porquê.
a gente vê ali os meninos em espaços de liderança, e aí vai para essa situação que a senhora falou. A gente começa a ter os comportamentos feministas antes mesmo de até mesmo entender o que é o feminismo. E aí é todo um processo até que a gente se nomeie, né? Eu agora sei que eu sou parte dessa luta feminista. Para que a gente possa continuar falando sobre isso, eu queria convidar vocês para que a gente possa assistir um dos nossos vídeos que vai falar um pouco melhor sobre esse tema. Mulher é entender que dentro de si existem inquietações, força e inteligência capaz de mudar o mundo. É sinônimo de perseverança, dedicação, beleza, força. Mulher é ser forte, resistente, lutar todos os dias para ter um lugar na sociedade. Eu venho falar para vocês sobre duas mulheres cujas vozes representam a força da voz feminina na luta contra a opressão. Maria Aragão, Marielle Franco, apesar de serem de mundos diferentes, se irmanaram numa luta comum pelo direito e pela dignidade humana. Maria Aragão, médica, comunista, lutava por um mundo igualitário, onde não houvesse a figura do opressor, muito menos do oprimido. Tudo isso no Brasil da ditadura militar. Marielle Franco, vereadora assassinada no Rio de Janeiro porque lutou pela mulher, pelo favelado, pelo povo negro. Essas mulheres, embora não estejam mais entre nós no plano material, continuam a inspirar a nossa luta diária por um mundo de justiça social e de paz. E como diz a canção, diga sim a quem nos quer acolher. Diga sim à acolhida de luta de cada Maria Aragão, de cada Marielle Franco que está entre nós e dentro de nós. Mas antes de tudo, sejamos uma delas. Lutemos por esse mundo melhor. Que vídeo bom, né? Eu queria que a gente conversasse agora um pouquinho. E aí, o que vocês acharam? Eu acho que é muito importante a gente trazer as falas de mulheres tão importantes, né, tão relevantes para a nossa sociedade, que construíram ali suas carreiras e seus nomes, inclusive para possibilitar uma coisa que a gente conversa muito hoje em dia, que é a representatividade, né, que as meninas hoje em dia possam se ver nesses lugares também e saber que são igualmente capazes de alcançar, né, de ocupar esses espaços e de construir, né, os seus nomes também nesse sentido. É o momento em que a gente traz, essas mulheres saem do silêncio, né? Elas saem do silêncio, porque a gente está justamente trazendo aqui as frases das mulheres, da luta dessas mulheres. Então, é justamente quando a gente tem a oportunidade de trazer esses debates, saber o que essas mulheres falavam, pensavam, a gente tira elas do silêncio da história, né? Que é justamente o nosso papel aqui, quando a gente está trazendo para o debate da escola o tema das mulheres e mostrando a importância e a relevância dessas mulheres ao longo da história do Brasil e do mundo. Sim, é interessante que a gente vê que cada mulher ali em seu determinado espaço, com suas lutas específicas, mas ao mesmo tempo está todo mundo correndo para chegar no mesmo lugar, para que a gente alcance esse mesmo objetivo. É porque a gente está falando da mulher do mundo artístico, da mulher educadora, né? A mulher cientista, a mulher política, a mulher médica. Quer dizer, a gente vai observando que são mulheres que se destacaram nas mais diferentes áreas do conhecimento e elas colocam ali a sua voz dentro daquele campo onde elas presenciam, né? Onde elas vivenciam, mas que é uma voz que se externa, né? Que vai além, né, do ambiente, do espaço delas. Então, esse que é a grande relevância. E é importante porque a gente sabe, né, que muitas dessas mulheres tiveram suas histórias silenciadas ao longo do tempo. Então, quando a gente traz esse resgate, né, para mostrar para as pessoas que muitas das coisas que a gente não sabe foram feitas, foram conquistadas por mulheres, também é muito importante, muito legal. Sim, gente, conversar sobre esse assunto com vocês, mulheres fortes em seus ambientes. Espero que cada vez mais vocês consigam ser ouvidas, todas nós, né? Mas, infelizmente, nosso programa já vai chegando à final. Esse é um tema realmente muito sério, que a gente precisa discutir não só no 8 de março, com cartaz nas escolas, mas todos os dias, né? Até porque as nossas lutas são diárias. Então, realmente, foi um prazer estar com vocês. E queria perguntar se vocês têm algum recadinho final para deixar para os nossos ouvintes. Então, para os nossos estudantes, né, que eles possam realmente fazer esse debate dentro das escolas o ano inteiro, né, que fica bem claro que não é o 8 de março o único dia para se refletir a figura dessa mulher,
mas que a gente possa ter a oportunidade que eles, homens e mulheres, meninos e meninas, possam levantar esses debates, essas discussões, para que a gente possa realmente contar com vocês nessa mudança de comportamento cultural e a gente possa ter uma sociedade mais justa e igualitária, onde mulheres e homens não vão mais estar dentro de campos opostos, mas no mesmo caminho. E eu acho que muito disso que a Rose falou passa pelo processo de se questionar, né? Se questionar porque que muitas vezes a gente lê mais livros, lê mais textos de homens, né? De questionar essa ausência das mulheres, inclusive no que a gente estuda também, nesses espaços de poder, até mesmo da própria escola. Então, e para além disso, né, de questionar, estudar mesmo, procurar saber, a gente tem aí, principalmente no Maranhão, nomes riquíssimos, né? Tanto na medicina como a Maria Aragão, na literatura como a Maria Firmina. Então, a gente tem exemplos, né? A gente precisa ir atrás para trazer isso para o nosso dia a dia e se informar para além disso também. E é muito importante, inclusive, que os jovens se organizem, tanto em grupos de estudo, em grupos políticos também, né? Como o próprio Grêmio Estudantil dentro das escolas é muito importante, para que os alunos consigam fazer, tenham essa autonomia e essa responsabilidade de trazer essas discussões, as discussões que eles mesmos entendem importantes, né? Para a sua formação ali dentro da escola. E aí é muito disso. Certo, gente. Muito obrigada, meninos, mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Papo de Recreio.